muito feliz a escolha desse tema. E eu vou mostrar a vocês por que esse tema é tão relevante. Como não dizer que o câncer de colo do útero não é relevante se no mundo ocorrem 270 mil mortes e mais de 500 mil novos casos por ano. É estimado pela OMS que 1 milhão de novos casos serão registrados em 2050. E eu quero parabenizar a Sojiba por estar transmitindo isso para o interior do estado, porque os dados mostram que essas incidências são maiores nos interiores dos estados do Brasil como um todo. No Brasil, o câncer de colo do útero é o terceiro mais frequente, atrás do câncer de mama e o câncer coloretal, e a quarta causa de morte por câncer, depois do câncer de mama, câncer de pulmão e o coloretal. Se a gente observar por região, a gente vai ver que o câncer de colo de útero é o primeiro mais incidente na região norte. É o segundo na região centro-oeste e no nosso nordeste. É o terceiro mais incidente na região sudeste e o quarto no sul. Ok? Então, as coisas não estão tão bem quanto parecem. E essa incidência do câncer de colo do útero reflete na mortalidade. Se a gente for ver, nesse estudo de 2016, a mortalidade do câncer na região norte mostra cifras importantes. Ou seja, o Brasil ainda tem muito o que fazer para reduzir o índice de câncer de colo de útero e da mortalidade de um câncer que é totalmente prevenível. Esse mapa mostra a distribuição da infecção da HPV que está correlacionada com o risco de ter câncer de colo do útero. A gente sabe que existe uma associação proporcional da prevalência de HPV com a incidência de colo do útero. Esses países aqui, em verde mais escuro, apresentam prevalência de infecção HPV menor, consequentemente, menor risco de câncer de colo do útero. Já, em contraste, a África subsaariana, a América Latina e o sul da Ásia mostram índices maiores de infecção HPV e, consequentemente, também um maior risco de câncer do colo do útero. E os países em verde claro, que é a América do Norte, Europa e Áustria e Nova Zelândia, são aqueles países que conseguiram uma baixa incidência de câncer de colo do útero pela introdução feliz de programas de rastreamentos organizados. A gente vê, então, que existe uma grande discrepância na incidência de câncer do colo do útero, que vai de -3 até mais de 50 casos por 100 mil mulheres por ano. 88% das mortes e 86% dos novos casos ocorrem em países menos desenvolvidos. Essa figura ilustra a redução da mortalidade por câncer após a introdução da citologia oncótica por Papa Nicolau. Mas, como vocês viram, essa redução ela não é igualitária no mundo, ela é muito diferente, infeliz. E esses países conseguiram essa redução porque eles fizeram a utilização da citologia oncótica em programas de rastreamentos organizados. Para a gente escolher um teste de rastreamento, é importante avaliar 2 parâmetros, que é a sensibilidade e a especificidade. Então, apesar da citologia ter uma sensibilidade muito baixa, ela tem uma especificidade alta, e esse é o motivo que ela foi escolhida para rastrear, fazer parte do rastreamento do câncer de colo de útero. Essa meta-análise mostra que, em apenas um exame de citologia para detectar a lesão maior ou igual a NIC2, a sensibilidade foi de 50% na população geral. Isso aumenta um pouquinho nas mulheres acima de 35 anos, mas, em média, a sensibilidade é de 50%. E por que a gente pode utilizar a citologia como método de rastreamento por câncer de colo do útero? Por causa da história natural do câncer, que tem lesões precursoras de evolução muito longas,
de 10 anos, permitindo que, se em uma rodada de rastreamento a gente não detectou a lesão, na próxima rodada essa lesão seja vista. Então, eu quero dizer com isso que a gente precisa repetir as citologias para alcançar altas sensibilidades da citologia. Então, o tipo de programa faz diferença no impacto na redução do câncer do colo de útero e na mortalidade pelo câncer de colo de útero. Existe o programa oportunístico, que é aquele que a paciente procura o serviço de saúde por conveniência, por outras razões, e aí o profissional de saúde oferece a citologia. Esse tipo de programa tem sido a tônica na grande parte dos países, mas ele mostra que, além de ser menos efetivo, ele não consegue reduzir as taxas de mortalidade por câncer, ele também termina sendo mais oneroso. Diferente do programa de rastreamento organizado, que é aquele programa sistematizado, voltado para a detecção precoce de pacientes assintomáticas. Essas mulheres, elas não têm queixas, elas vão ser convocadas para fazer o exame periodicamente, mesmo sem sintomas, sem queixas, e aí sim a gente vai estar fazendo a detecção e a cobertura para as mulheres consideradas de risco. E é esse programa organizado que foram implantados nos países que conseguiram a redução efetiva da mortalidade do câncer de colo de útero. No Brasil, o padrão de rastreamento habitual é o oportunístico. A gente vê nos dados que 20 a 25% dos exames eles são realizados fora da faixa recomendada. Metade dos exames são feitos em intervalos com 1 ano ou menos de 1 ano, quando o intervalo deveria ser a cada 3 anos após 2 exames negativos. Em consequência, a gente tem mulheres super rastreadas e outras sem qualquer exame de rastreamento, e não impactando na redução do câncer de colo do útero, como a gente viu nos dados iniciais. Essa é uma tabela que eu acho muito interessante e que mostra diferentes programas de rastreamento entre os países. E a gente, tomando como exemplo a Finlândia, ela começa o rastreamento a partir dos 30 anos, termina aos 60, tem um intervalo a cada 5 anos e consegue taxas de mortalidade e de incidência de câncer do colo do útero muito pequenas. Diferente da Alemanha, nessa época, que, apesar de começar mais cedo, terminar mais tarde, fazer anualmente, ela continua com taxas elevadas. Por quê? Porque aqui a gente não tem um programa organizado nessa época e só conseguia fazer 50% da cobertura populacional, enquanto que a Finlândia consegue triar 93% da população de risco. E é isso que faz diferença do programa organizado. É a gente ter cobertura da faixa etária sob o risco de câncer de colo de útero. Então, falando de prevenção, a gente pode fazer a prevenção primária e a prevenção secundária. Após o reconhecimento por esse cientista alemão, Zuhausen, que ganhou o Prêmio Nobel em 2008, a gente começou a fazer a prevenção primária com a vacina. E a prevenção secundária é possível ser feita com rastreamento, que classicamente é feito com a citologia oncótica, mas, mais recentemente, tem sido utilizadas as novas tecnologias, que é o rastreamento com o teste de biologia molecular. E existe um terceiro exame, que também faz parte do arsenal, mas que no Brasil a gente pouco usa, são mais para os países africanos, que é o que eles chamam de VIA, que é inspeção com ácido acético a olho nu, mas a gente não utiliza. Lembrando que existem mais de 100 tipos de HPV, na verdade, mais de 200 registrados, mas apenas 12 têm evidência que podem ser classificados como oncogênicos, que é o 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 e 59. E essa classificação é feita pela IARC, que é a Agência Internacional de Pesquisa contra o Câncer. Falando de prevenção primária, na prevenção primária a gente quer
evitar, né, são um conjunto de ações para evitar a exposição ao agente causal daquela doença, que no câncer do colo do útero é o HPV. E a gente, então, vai usar as vacinas. Atualmente, a gente tem 3 vacinas, a bivalente, a quadrivalente, e desde 2014 o FDA aprovou a nonavalente. A bivalente e quadrivalente contempla a proteção para os tipos 16 e 18, que são responsáveis por 70% dos cânceres de colo de útero, e a quadrivalente também tem proteção para as VLPs dos 6 e 11, que são responsáveis por 90% das verrugas. A nonavalente incluiu mais 5 tipos oncogênicos, e esses 7 tipos, os 5 novos, mais o 16 e o 18, são responsáveis por quase 90% dos cânceres no mundo. Segundo o CDC, desde maio de 2017, a nonavalente é a única vacina disponível nos Estados Unidos. E essa é uma diretriz recente, de janeiro de 2017, da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, que eles fizeram recomendações baseadas em trabalhos com evidência científica para orientar, né, os serviços globalmente, mas não necessariamente substituir as recomendações de cada país. E eles fizeram várias perguntas. Para qual grupo é recomendada a vacinação de rotina? Qual o número de doses e intervalos são recomendados? Deve ser dado acompanhamento aos indivíduos fora dos grupos etários prioritários para vacinação? A vacinação contra HPV em meninos deve ser recomendada para reduzir a infecção por HPV? Qual a estratégia de vacinação para as populações especiais? E, de uma forma assim, bem resumida, as recomendações são faixa etária alvo, prioridade de 9 aos 14 anos, o número de doses para meninas imunocompetentes de 9 a 14 anos é o novo regime de 2 doses, sendo que o intervalo entre essas 2 doses deve ser de pelo menos de 6 meses até 12 a 15 meses. Para aquelas meninas acima de 16 anos, no momento da primeira dose, elas devem fazer o antigo esquema de 3 doses. E para aquelas meninas que tiveram essa vacina fora da população-alvo, acima dos 14 anos, é recomendado, vale a pena, completar o esquema vacinal até os 26 anos. Em relação a estender ou não a vacinação para os meninos com o objetivo de prevenção de câncer de colo de útero na mulher, eles só recomendam se a cobertura vacinal da população feminina for abaixo de 50%. Se for acima de 50%, eles não recomendam vacinar esses meninos. Isso com o objetivo de prevenção de câncer de colo de útero. Mas é claro que a gente tem que lembrar que a vacinação pode ser estendida para os meninos por outros motivos, né? Para prevenir os cânceres do homem e de lesões associadas com HPV, como condilomatose. Qual a estratégia de vacinação é recomendada para as mulheres HIV positivas ou imunossuprimidas, por outros motivos, por exemplo, como transplantadas? Se mantém aquele esquema de 3 doses para essas meninas. Em relação a vacinar grávidas, a gente sabe que não deve vacinar, e eu achei isso muito interessante. Qual a estratégia de vacinação recomendada para mulheres submetidas ao tratamento para a lesão precursora do câncer do colo do útero, maior ou igual a NIC2? Então, não existe recomendação em vacinar essas mulheres, porque não existe evidência científica, certo, que isso vale a pena, faça diferença. No Brasil, atualmente, nós temos as meninas vacinadas de 9 até 14 anos, isso já foi estendido, os meninos de 12 a 13 anos e homens e mulheres entre 9 e 26 anos que convivam na condição HIV/AIDS e naqueles também imunocomprometidos. Existe uma perspectiva de ampliação dos meninos de 9 aos 13 anos até 2020. Então, a gente sabe hoje, né, que após a comercialização da vacina, foi visto que 2 doses em meninas abaixo de 14 anos é eficaz.
E várias agências, a Organização Mundial de Saúde, todos os outros, o FDA, então, mudou o esquema. E, em janeiro de 2016, o Ministério da Saúde também mudou para o novo esquema de 2 doses. A recomendação é: meninas abaixo de 14 anos só precisam vacinar 2 vezes. E aquelas acima de 14 anos devem manter as 3 doses e também as imunocomprometidas. As 2 doses só deve ser utilizada para as mulheres imunocompetentes. Então, esse já é o nosso novo esquema vacinal, de 9 a 14 anos, 2 doses, não é mais necessária a terceira. Lembrando que as mulheres vivendo com HIV/AIDS entre 9 e 26 anos devem continuar a receber o esquema de 3 doses. Lembrando para vocês, eu acho que vocês sabem que a bivalente tem um esquema de 0, 1 e 6 meses, quando se faz as 3 doses, e a bivalente e nonavalente é 0, 2 e 6 meses. Mas a nonavalente também pode fazer o esquema vacinal de 2 doses abaixo de 14 ou menos idade. O impacto dessa vacinação na população, em termos de redução de lesões e de câncer de colo de útero, ainda vai levar um certo tempo. Então, nós vamos precisar lançar mão do rastreamento secundário. E o rastreamento secundário, como eu falei para vocês, é feito com a citologia oncótica na grande maioria dos países. E foi muito pertinente, né, a introdução desse tema pela SOGIBA, porque recentemente foi lançada a 2ª edição das diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero. Então, são diretrizes para a prática geral das pessoas, de uma forma geral, mas a gente sabe que esses protocolos eles não contemplam completamente 100% dos casos. A gente vai ter as exceções, e as exceções vão ser avaliadas individualmente por cada um de nós. Quando a gente vai fazer um rastreamento secundário, é preciso avaliar muito bem a periodicidade do rastreamento, qual vai ser a população-alvo e a cobertura. Sem isso, a gente não consegue o impacto desejado. Então, o que é que a diretriz recomenda em termos de periodicidade? Ela recomenda que a citologia seja feita a cada 3 anos, após 2 ou 3 exames negativos. Ou seja, a mulher fez um exame em 2016, deu negativo. Em 2017, fez novamente negativo. A partir de então, ela só precisará fazer o exame a cada 3 anos. Lembrando, se a paciente estiver assintomática. E a gente consegue fazer esse rastreamento com esta periodicidade pela história natural do câncer do colo do útero, como eu falei para vocês. Essas lesões, elas têm uma fase pré-invasora de décadas e permite que, se a gente não detectar a lesão em 1 ano, no rastreamento seguinte, a gente consiga detectar essa paciente. Lembrando aqui para vocês que lesões precursoras de câncer é considerado hoje NIC2, NIC3 e adenocarcinoma in situ. O NIC1 é uma expressão citológica de infecção transitória, com uma alta probabilidade de regressão espontânea. Se vocês olharem aqui, a gente, logo depois da coitarca, a gente tem um grande número de mulheres infectadas. Se estima que 80% da população até os 50 anos vai entrar em contato em algum momento da sua vida com o HPV. E isso é mais frequente no início da vida sexual, e todo esse grupo vai ter uma regressão espontânea e uma pequena parte que vai manter a persistência da lesão e que pode ou não progredir a longo prazo para o câncer. Então, atualmente, NIC1 não é considerada a lesão precursora do câncer do colo do útero, por isso que a gente pode ter condutas mais conservadoras nesse caso. Esse é um trabalho que ele mostra que, após a introdução do programa organizado, não existia mais cabimento fazer a citologia com um intervalo menor do que 3 anos após 2 ou 3 exames negativos.
Então, existem muitos trabalhos corroborando que a periodicidade pode ser feita a cada 3 anos. Lembrando que essa citologia, essas 2 citologias negativas, são citologias satisfatórias. Então, hoje, pela nomenclatura brasileira de citologia, a gente tem satisfatória ou insatisfatória. Aquele termo que tinha antes, satisfatória, porém limitada, foi abolido. Então, a citologia é satisfatória ou não, e a gente tem que ter muita atenção no laudo de citologia, não se atentar só à conclusão, avaliar como é que está esse esfregaço, se tem presença de piócito, se tem presença de sangue. O ano passado, peguei no consultório 2 casos de câncer invasivo de colo do útero. E peguei porque, na verdade, já foi encaminhado pelo oncologista para fazer o cone diagnóstico. E, quando ela trouxe a citologia, se você olhar retrospectivamente, é muito fácil, né, gente? Uma paciente que é psicóloga, que faz citologia todo ano, a gente não imagina. E ela tinha sangue, sempre tinha piócito, e pensavam que era por causa do Mirena que ela usava. Quando ela foi para a esteroscopia, lá fizeram uma biópsia e já veio sugestivo de carcinoma invasor. Então, essa foi uma paciente, e a outra também foi um caso semelhante. Eu me lembro que, quando Vera era viva, eu tinha tido a minha primeira filha, 16 anos atrás, e eu tinha uma paciente que ela fazia um segmento comigo, e tinha lesão de alto grau, fiz o CAF, não veio nada, e essa paciente viajou, foi para outro estado, e eu disse, olha, você precisa continuar o segmento. E aí, 1 ano depois, ela volta. Não fiz o segmento. Não fiz, só quero vir para você. Só que toda vez que ela via para mim, ela estava sangrando. Eu não conseguia fazer a citologia dela. O anjo, tem coisa aí. E aí, eu terminei eu falei, no dia que você parar de sangrar, você vem. E realmente ela tinha um carcinoma micro e invasor. Então, a gente tem que ter atenção para esses casos, que são muito difíceis. Então, a amostra insatisfatória é aquela que tem a leitura prejudicada por razões técnicas ou de amostragem. A gente, nesses casos, é recomendado repetir o exame com correção do motivo que levou ao resultado insatisfatório entre 6 a 12 semanas. Então, esfregaços atróficos, quando for colher, não precisa nem colher. Se a gente está vendo no exame físico que aquela mucosa está atrófica, estrogeniza antes para depois colher. Eu sei que muitas vezes a gente tem dificuldade dessa paciente retornar, mas se a gente tiver isso garantido, a gente vai tratar primeiro os processos inflamatórios, vai tratar primeiro a atrofia genital, para depois colher a citologia oncótica, que, como o nome diz, tem o objetivo de prevenir câncer do colo do útero. Ela não tem o objetivo de rastrear infecções, de avaliar corrimentos. Isso a gente pode fazer um GRAM, a gente pode fazer culturas. Tá? A citologia não é o método para isso. E a gente, aos poucos, eu ainda acredito que vai ter essa cultura de usar a citologia como método de prevenção. Porque há anos atrás, e vocês, muitos daqui certamente lembram, que o pessoal fazia citologia a cada 6 meses. E hoje, pelo menos, já estão esperando 1 ano. E, na estante, vão fazer a cada 3 anos, com certeza. Porque a gente precisa fazer parte dessa corrente. Porque nós temos informações. Os outros podem não ter. E aí a gente pode perdoar. Mas, quando a gente tem informação, faz a diferença. E, em relação ainda à adequabilidade da amostra, lembrar que as amostras satisfatórias são aquelas que têm as células, né, presentes na lâmina. E um indicador de qualidade da coleta é a representação da JEC. E isso vai ser pelo encontro de células metaplásicas ou endocervicais. Porque, quando a gente tem a presença de células metaplásicas ou endocervicais, a gente sabe que a pessoa que colheu foi buscar na zona, que é a JEC, que tem o maior número de tumores na JEC. Em relação à população-alvo. Em relação à população-alvo, as mulheres virgens não devem ser rastreadas, não usem cotonetes, não é necessário, certo? Porque essas pacientes, elas não estão em risco, porque elas não foram expostas ao agente causal, que é o HPV. Claro que todo caso deve ser individualizado.
Para fazer essa exposição, eu estava lendo em algum lugar, e realmente eu não me lembro, não foi nas diretrizes, e que eu achei interessante dizer que, isso era coisa de americano, provavelmente, que a mulher que foi abusada sexualmente, ela poderia ter vergonha de dizer. A menina também pode ter vergonha de dizer que teve a primeira relação acima dos 25 anos. Eu quero dizer com isso que não fazer a citologia não significa que você não vai examinar a mulher. A gente precisa examinar, vai olhar se o ímã é intro, se não é, e vai conversar. Mas, a rigor, a gente precisa ter um norte, uma diretriz. E, pela diretriz, a gente não vai fazer o rastreamento de mulheres que nunca tiveram relação sexual. E a idade que deve ser iniciado o rastreamento é a partir dos 25 anos. Todo mundo se arrepia. E o término aos 64 anos. Lembrando que esse término é somente para aquelas mulheres que têm pelo menos 2 exames negativos nos 2 últimos anos. Ou, perdão, nos últimos 5 anos. Para aquelas mulheres acima de 64 anos que nunca fizeram um exame citológico, a gente vai precisar realizar 2 exames no intervalo de 1 a 3 anos, e se esses exames forem negativos, essas mulheres são retiradas do rastreamento. Eu quero dizer que essa faixa etária, a partir dos 25 anos, que eu acredito que é o que deixa o profissional mais desconfortável a seguir, se sentir inseguro, ela tem um embasamento, e eu vou mostrar a vocês. Esse é um estudo bem antigo, mas que ele serve como base para programas do mundo inteiro, inclusive da Organização Mundial de Saúde. E ele mostrou que iniciar o rastreamento aos 25 anos de idade e não aos 20 anos, a gente só perde 1% da redução de incidência cumulativa do câncer do colo do útero. E isso aqui é um dado que corrobora esse achado da IARC de tantos anos atrás. Quem fez essa pesquisa aqui fui eu. Vocês podem entrar lá no site do INCA e tem tudo isso. É muito interessante. Vocês colocam o que vocês querem pesquisar e vai ter o resultado. Então, eu pesquisei no registro hospitalar de câncer, entre o período de 2010 e 2015, câncer de colo de útero, estadiado. E encontrei 44.028 casos. Desses 44.028 casos, se a gente somar aqui 427 mais 9, a gente vai ter que 436 casos foram abaixo de 24 anos. E isso corresponde a 1%. Ou seja, quando a gente faz rastreamento de mulheres abaixo de 24 anos, a gente só está evitando 1% dos cânceres. A gente está gastando dinheiro para quem não precisa e deixando, o que é pior, de rastrear quem precisa. Nessa faixa etária pesquisada e nesse mesmo período, a mortalidade é mais ou menos de 0,5%. Mas a gente também tem aqui outro dado, que é a distribuição proporcional do total de mortes por câncer de colo de útero. E a gente vê, olha, o quanto é raro a mortalidade na mulher jovem. E aqui ficou em torno de 3,20%, mas eles incluíram aqui 25 a 29 anos. Eu não consegui fazer o cálculo abaixo só de 24. Mas são dados mostrando que o câncer de colo do útero é muito raro abaixo dos 24 anos. Esse é um outro dado do número de exames citológicos que foram feitos. Então, eu fiz uma pesquisa mais ou menos de um ano, entre novembro de 2014 e outubro de 2015, que é a última data disponível no site, foram feitas 1.732.226 citologias ao total. Abaixo dos 24 anos, foram em torno de 264.479 exames. Desses 264.000 exames, apenas 450 mostraram lesão de alto grau ou câncer. 0,2%.
Câncer, 0,007%, mostrando que a gente não deve focar nessa faixa etária. Esse é um estudo mostrando a efetividade do rastreamento cervical por idade, e ele concluiu que rastrear mulheres entre 20 e 24 anos tem um impacto muito pequeno ou nenhum impacto no câncer das mulheres com 30 anos. A gente vê isso mais facilmente nessa tabela que mostra o efeito protetor do screening no passado para o câncer no futuro. O que é que significa isso? Essas mulheres tiveram o diagnóstico de câncer em torno de 25, 29 anos. E elas tinham feito o screening entre 22 e 24 anos, ou aqui entre 20 e 21. E não conseguiram detectar o câncer naquela época. Ou seja, mesmo rastreando antes, elas não foram detectadas. Tá? Então, existe uma baixa incidência de câncer em jovens e o rastreamento é menos eficiente. Mulheres com 20 a 24 anos com câncer invasor, pelo menos, tiveram uma citologia prévia negativa, ou seja, essa citologia não conseguiu detectar a lesão. E aquelas mulheres com câncer entre 25 e 29 anos, elas não foram protegidas pela citologia oncótica que foi feita com menos de 24 anos. Isso não evitou que ela tivesse o câncer aqui, entre 25 e 29 anos. Esse é um outro trabalho, em inglês, que ele mostra os benefícios e os danos do rastreamento cervical a partir dos 20, comparando a partir dos 25. E o resultado foi que houve um modesto benefício nesses casos e um número substancial de sobretratamentos, porque quando a gente for escanear rastrear essas pacientes jovens, a gente vai encontrar um grande número, sim, de lesões, mas de lesões que vão evoluir de forma benigna, lesões que representam uma infecção transitória. Só que a gente termina fazendo diversas intervenções, desde biópsia, repetição de consulta, até CAF, etc. Então, ele encontrou que, para prevenir um caso de carcinoma invasor, ele precisaria exames adicionais entre 12.500 a 40.000 exames nessa faixa etária. E, para prevenir um caso de carcinoma invasor, ele precisaria tratar entre 300 a 900 mulheres por câncer. Ou seja, o número necessário para tratar não justifica a gente rastrear essas mulheres. E existe um outro ponto importante, que é os danos que a gente pode trazer a essas mulheres. Não só o dano psicológico, que existem diversos estudos mostrando a respeito desse assunto, mas também sobre o futuro obstétrico dessas mulheres. Então, essa é uma meta-análise clássica, publicada no Lancet em 2006, que ela mostra os resultados obstétricos após tratamento conservador para as mulheres com lesão intraepitelial e carcinoma invasor precoce. E o estudo mostrou que existe uma associação significativa entre conização a bisturi frio com parto prematuro, mostrando aqui que tem significância, e o bebê com baixo peso ao nascer. Essa associação também foi vista na eczéries da zona de transformação com alça, tanto para parto prematuro, quanto baixo peso ao nascer. Eles ainda mostram para ablação a laser e para conização a laser, mostrando que foram significantes. Mas, por acaso, eu que gosto muito de laser, eu falei, olha, o laser também traz danos. Mas, quando eu fui ver, o diamante toca aqui o 1, então isso não me parece significativo. Mas, enfim, a gente tem que ter atenção
em condutas, em sobretratamentos em mulheres jovens, porque a literatura está cheia de artigos mostrando que existe um impacto no futuro obstétrico dessas mulheres de forma negativa. E aqui, por último, um estudo americano que ele coloca que o câncer cervical é extremamente raro na mulher jovem e, com o passar das décadas de rastreamento com citologia, foram detectados poucos casos de câncer cervical em mulheres com menos de 25 anos, e esse rastreamento potencialmente pode causar danos e tratamentos desnecessários. Com isso, gente, a gente vê que rastreamento abaixo de 25 anos não é recomendado devido à baixa incidência do câncer invasor, às altas taxas de lesão de baixo grau, que tem um grande potencial de regressão espontânea, pelas lesões de alto grau, na grande maioria, tratar-se de NIC2, que também tem uma boa evolução, e esse rastreamento termina levando a um sobretratamento, a um risco de morbidade obstétrica e a um impacto psicológico. Com isso, eu não quero dizer de jeito nenhum que essas mulheres não serão consultadas, elas devem ser consultadas. Só que a consulta ginecológica ela não deve ser resumida a uma coleta de preventivo, de citologia. A gente pode fazer muito mais. A citologia oncótica ela pode ser colhida por um agente de saúde. O ginecologista, não. O ginecologista ele pode orientar a contracepção, ele pode orientar o seguro, evitar infecções sexualmente transmissíveis, falar de sexualidade. Então, a gente tem muito mais a fazer. Nosso papel é muito maior do que colher preventivo. E lembrando, mais uma vez, que rastreamento é para a mulher assintomática. Se a mulher tem sintoma, você precisa examinar essa mulher. E aí, se julgar necessário colher uma citologia, você vai colher. Mas, se essa mulher tem câncer, ela vai ter uma sinusorragia, ela vai ter um corrimento, ela vai ter alguma queixa. E aí, sim, a gente vai fazer a detecção precoce e não o rastreamento. Lembrando também que as diretrizes colocaram algumas orientações para a conduta de mulheres jovens com alteração, porque é sabido que muitas mulheres são rastreadas abaixo dos 25 anos de forma inadvertida. E voltando a esse quadro que eu gosto tanto, eu novamente mostro a vocês que rastrear mais tarde, terminar mais cedo, fazer intervalos maiores, pode impactar na redução da mortalidade e incidência do câncer do colo do útero, quando a gente tem uma boa cobertura. Não é fazer mais exame que vai diminuir os casos de câncer de colo do útero. Então, o que hoje tem como um dos parâmetros mais importantes de um rastreamento para câncer de colo do útero é o quanto a gente consegue de cobertura desta população-alvo. Então, quanto maior a cobertura, maior o impacto na redução do câncer de colo de útero. E esse é um trabalho assim, bem ilustrativo, feito na Inglaterra, onde a incidência de câncer de colo do útero ela vinha estável, bem parecida com o Brasil. No momento que eles introduziram o programa organizado, houve uma queda abrupta, porque houve uma cobertura ampla. E é a cobertura que vai nos propiciar a redução desses índices tão tristes no mundo. A diretriz ela contempla algumas situações especiais, não são todas, como eu disse a vocês, caso a caso vai precisar ser analisado, mas nos casos de gestantes, o rastreamento segue as orientações das demais mulheres, ou seja, rastrear a partir dos 25 anos, fazer 2 exames com intervalos anuais e, após esses 2 exames negativos, fazer o rastreamento trienal. Se a mulher preenche esses critérios, se ela tem esses exames comprovadamente e mostra, você não precisa fazer o rastreamento. Claro, se ela não tem a comprovação ou nunca fez, o pré-natal pode ser uma oportunidade para a gente rastrear essas mulheres. As menopausadas também devem seguir as mesmas orientações, lembrando a necessidade de estrogenizar quando necessário.
As mulheres esterectomizadas, elas devem ser excluídas do rastreamento se a cirurgia for por patologia benigna. A gente precisa fazer 1000 exames para encontrar uma alteração nas mulheres esterectomizadas. E se o histórico é de esterectomia, mas que teve lesão precursora ou câncer do colo do útero, o segmento vai ser de acordo com a lesão tratada. Para as mulheres imunossuprimidas, seja HIV, transplantadas, usuárias de corticoide de longa duração, o rastreamento ele não espera os 25 anos. Ele deve ser iniciado logo após a coitarca. No primeiro ano, após o início da vida sexual, o controle é a cada 6 meses, e após 2 exames negativos, o controle é anual, enquanto se mantiver o fator de imunossupressão, no caso, por exemplo, dos tumores. Particularmente nas mulheres HIV positivas, se elas apresentam linfócitos CD4 abaixo de 200 células por milímetro cúbico, precisa fazer a correção desses níveis de forma prioritária e manter o rastreamento a cada 6 meses até a correção do CD4. Então, de uma forma resumida, a recomendação é: os 2 primeiros exames devem ser realizados com intervalo anual, e se ambos os resultados forem negativos, os próximos devem ser realizados a cada 3 anos. O início da coleta deve ser a partir dos 25 anos de idade para as mulheres que já tiveram ou têm atividade sexual, conto já um caso. E o rastreamento antes dos 25 anos deve ser evitado. Esses exames periódicos devem seguir até 64 anos de idade e interrompido quando essas mulheres tiverem menos de 2 exames negativos consecutivos nos últimos 5 anos. E lembrando que aquelas mulheres acima de 64 anos que nunca se submeteram ao rastreamento, elas vão precisar de 2 exames com intervalo de 1 a 3 anos, e se os exames negativos, elas podem ser dispensadas do rastreamento. E lembrei de um caso aqui, de uma paciente de consultório particular, que ela levou 20 anos sem fazer o preventivo, porque ela não tinha vida sexual. Ela se separou e aí achou que não precisava mais fazer. E aí, quando ela foi, ela tinha um carcinoma microinvasor. Então, a gente precisa fazer e orientar essas mulheres. Em relação ao rastreamento, a gente viu que o rastreamento com citologia oncótica é a estratégia amplamente utilizada no mundo, e com sucesso quando a gente consegue fazer programas organizados. Mas tem sido utilizado o rastreamento com o teste HPV. E os estudos mostram que realmente esse é um tipo de rastreamento eficaz, bom, porque a sensibilidade da citologia é muito pequena. E o teste HPV ele vai trazer um valor preditivo negativo muito grande. O médico e a mulher vão ficar extremamente confortáveis e tranquilos, porque o risco dessa mulher desenvolver um câncer nos próximos 5 anos é muito pequeno, é mínimo. Só que, para a gente utilizar o teste de biologia molecular como rastreamento primário do câncer do colo do útero, a gente precisa ter um programa organizado. Não adianta a gente utilizar esse teste da forma que está nosso cenário de rastreamento de câncer de colo do útero no Brasil. E, provavelmente, deve ter sido esse o motivo que o teste HPV não entrou nas diretrizes do ano passado. Porque é possível que se introduzisse esse teste ia aumentar o custo sem um impacto na redução, porque o que a gente precisa é aumentar a cobertura. Então, o que é que aconteceu? Como a citologia ela tem uma baixa sensibilidade, aqueles países que conseguiram reduzir a incidência de câncer de colo do útero, eles precisaram novas tecnologias, porque nos últimos tempos eles não conseguiam
diminuir ainda mais as taxas de câncer de colo do útero. Um exemplo é os Estados Unidos. Eles conseguiram reduzir em torno de 95%, mas nos últimos 15 anos eles não conseguiram mais a redução dessas taxas. E aí sim, esse teste nos programas com rastreamento organizado mostra um custo-efetividade para o rastreamento primário com o teste HPV. Eu pesquisei para ver se teria alguma recomendação no Brasil para alguma entidade oficial mais recente, mas eu não achei nada. Mas eu quero dizer a vocês que esse rastreamento, os estudos mostram que ele é efetivo quando o rastreamento a partir dos 30 anos e quando ele é repetido a cada 5 anos. Tá? Então, essa é uma recomendação aqui utilizada nos Estados Unidos pela ACOG e pela SCCP, que é a Sociedade Americana de Colposcopia, que ele coloca, e o Task Force, que ele coloca que o rastreamento com o teste HPV deve ser a partir dos 30 anos, terminando aos 65. O COTEST, que seria o teste HPV, que nos Estados Unidos, o teste que foi liberado foi o COBAS, que é o que o DNA utiliza, inclusive, por coincidência. E, então, ele faz o teste HPV mais a citologia a cada 5 anos, ou, como alternativa, a citologia oncótica trienal. E, para a COG e a SCCP, eles fazem, de forma preferencial, recomendam o HPV e a citologia a cada 5 anos, ou aceita a citologia trienal. E, se for necessário rastrear mulheres abaixo de 30 anos, é sempre com a citologia trienal. Lembrando que, acima dos 30 anos, a prevalência é de 10% da infecção HPV. E, abaixo dos 30 anos, é em torno de 30%. Então, se você rastrear essas mulheres com menos de 30 anos, é estimado que 30% dos exames vão vir positivos, porque é a prevalência da infecção HPV. Isso aumenta muito o número de citologia, de colposcopia, de biópsias, de intervenção. Então, termina não tendo custo-efetividade. Se vocês quiserem usar na saúde suplementar, eu não sei o quanto isso vai impactar. Por quê? Porque quando eles utilizam isso, é para referenciar se é para colposcopia ou para citologia. E aqui a gente faz colposcopia, citologia e o teste HPV. Então, ainda teria que discutir muito como ficaria na nossa realidade. Por fim, as recomendações para a citologia alterada estão disponíveis nessas diretrizes que facilmente vocês baixam em PDF no site do INCA, mas quem quiser, eu também terei a alegria de disponibilizar por e-mail. E só de forma resumida, eles mostram que, nos casos de ascos, nas mulheres inadvertidamente rastreadas abaixo de 25, ele manda repetir com 3 anos. Se for entre 25 e 29 anos, como tem um menor risco de câncer, ele repete em 12 meses e, acima de 30 anos, repete com 6 meses. Se for asco, não podendo afastar a lesão de alto grau, encaminha para a colposcopia, assim como células glandulares atípicas de significado indeterminado, células atípicas de origem definida. Nos casos da lesão de baixo grau, se for abaixo de 25 anos, ele faz o novo exame com 3 anos. Se for maior ou igual a 25 anos, repete a citologia com 6 meses. E, nos casos de citologia de lesão de alto grau, lesão intraepitelial, não podendo afastar microinvasão, carcinoma invasor ou adenocarcinoma, essas mulheres serão referenciadas para a colposcopia. Então, eu espero que a gente seja um promotor de informação, que o médico seja guiado pela razão e pela ciência e não pelo medo. Nós estamos totalmente embasados para fazer essa conduta. Muitas vezes as pessoas têm medo. Não vou rastrear uma paciente minha de 20 anos, de 21 anos. Ela começou lá a vida sexual dela com 12 anos. Você pode até individualizar. Mas, quando a gente for pensar em rastreamento populacional, a gente tem que ter um guia. E nós, como médicos, nós somos responsáveis também
por esse rastreamento.